Boa noite, eu sou Isaac Alves e o meu parceiro é o João Pedro. Nós vamos apresentar sobre o benzeno. Primeiramente, ele é um hidrocarboneto aromático, é um composto líquido e incolor. Ele tem um cheiro doce característico dele, porém, ele é muito tóxico. Quando ele foi descoberto no início do século XX, o pessoal usava ele como loção pós-barba e permaneceu assim até descobrirem que ele era tóxico e fazia mal à saúde. Atualmente, ele é usado na indústria como matéria-prima para os outros compostos orgânicos. Ele é usado em combustível, tintas e até mesmo na área alimentícia. Um pouco sobre ele. Ele é considerado uma substância base para os aromáticos, porque ele é o mais simples desse grupo. E ele é encontrado em atividades vulcânicas e queimadas, mas a sua principal fonte de emissão são os processos industriais. Ele é produzido a partir da destilação do petróleo. Sendo assim, ele é um subproduto. Ele também, por ser um hidrocarboneto, ele é uma molécula apolar. A história dele é a seguinte: em 1825, o físico e químico Faraday descobriu o benzeno, a partir de um líquido oleoso proveniente do gás de iluminação usado em Londres na época. Em 1834, o químico Mitsoulish conseguiu determinar que a fórmula molecular era constituída de 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. Apesar deles saberem a forma molecular, a fórmula estrutural dele, por muito tempo, permaneceu uma incógnita. Foi só então que o químico alemão Kekulé descobriu a fórmula. E é engraçado a maneira que ele descobriu, porque foi a seguinte: apesar dele estudar muito e refletir sobre a molécula, acabou sendo num sonho que ele descobriu. No sonho dele, ele viu uma cobra engolindo o seu próprio rabo. E foi então que ele teve a ideia de que eles eram 6 átomos de hidrogênio e 6 átomos de carbono, só que formando um anel hexagonal. Originalmente, a sua hipótese propunha que havia apenas ligações simples entre os carbonos. Entretanto, logo foi descoberto um par de estruturas em equilíbrio, com alternância das ligações duplas. Bom, o benzeno na indústria. Ele é muito encontrado em laboratórios químicos como matéria-prima das indústrias. Bom, na indústria petroquímica de refino de petróleo e nas companhias siderúrgicas também. Ele é encontrado principalmente em gasolina, fumaça de cigarro e fabricação de outros compostos, como é o caso do plástico, lubrificante, borrachas, tintas, detergentes, medicamentos, agrotóxicos e até mesmo na indústria alimentícia ele está nos refrigerantes. Bom, ele é muito perigoso. Por ser um aromático, a maioria dos aromáticos são prejudiciais à saúde, inclusive o benzeno. Bom, ele já foi utilizado como solvente orgânico de tintas, diversos tipos de cola, entre outras coisas. Porém, pelo fato de ser uma substância tóxica, foi substituído por outros tipos de solventes, como o tolueno, que possui características químicas parecidas, mas não é cancerígeno. Por estar intimamente ligado aos processos de produção de refinamento, transporte e armazenamento de petróleo, a população que mora ao redor das indústrias petroquímicas estão expostas ao benzeno pela poluição do ar. Também pelo fato de ser encontrado na gasolina, o benzeno é lançado na atmosfera pelos veículos. Portanto, quanto maior a utilização dos veículos de combustão interna, maior será a liberação do benzeno na atmosfera. Bom, benzeno na água. E também é encontrado no abastecimento público. A OMS estabelece um limite de 10 partes por bilhão. Nos Estados Unidos, esse limite é 5 partes por bilhão. E na União Europeia, uma parte por bilhão. No Brasil, fixou um valor limite, que é 5 miligramas por litro. Bom, atualmente, apesar de sua toxicidade e perigo, o benzeno é amplamente utilizado nas indústrias pelas diversas formas de sua aplicação. Sua descoberta teve uma importante significatividade, pois a partir dele se pôde sintetizar vários outros compostos orgânicos que são grandemente utilizados até os dias atuais em pequena e grande escala. Dessa forma, podemos concluir que, apesar de sua grande periculosidade, o benzeno, quando explorado de forma correta, nos garante grandes benefícios em sua gama de explicações. Esse é o nosso trabalho sobre benzeno. Muito obrigado.